Bom, então vamos lá, galera. Todos os problemas resolvidos. Agora nós vamos de a aula que havia sido prometida, meio bagunçada ainda. As câmeras tortas aqui, mas conseguimos alinhar. Tá? Então vamos lá. Com vocês, eu gostaria de apresentar aqui a minha amiga, minha aluna também. Eu sou aluno dela, ela é minha aluna, a gente se ajuda aí desde a turma. Qual a sua turma? Desde a turma 10. A Roberta é minha aluna da turma 10, então desde lá eu conheci ela, venho ajudando ela e ela vem me ajudando aí com várias coisas ligadas aí à parte clínica, que não é a parte do meu conhecimento, sim a parte do conhecimento dela. E aí, a gente fez um bate-papo semana passada sobre algumas coisas, alinhamos algumas coisas com alguns projetos, e aí eu dei a ideia para ela, falei, cara, vamos fazer uma turma aberta, uma aula aberta para todo mundo aqui do Instagram, e ela super topou. Então ontem o que aconteceu foi que eu fiz uma live, fiz algumas perguntas, a galera mandou várias perguntas, eu separei 6 perguntas, porque a gente tem aqui 60 minutos. Exatamente 60 minutos o Instagram derruba a gente aqui. Então, o que eu vou fazer é 6 perguntas, a gente tem mais ou menos aí, Rô, 10 minutos para responder cada pergunta. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Eu falo muito, ela fala muito também, mas a gente vai que vai. Se rolar mais tempo, se a gente conseguir responder antes dos 60, a gente vai responder as perguntas do Instagram aqui. Tá bom? Então, Rô, passo a palavra aí para você e fique à vontade, se apresente aí, fale quem você é e vamos embora. Vamos lá. Então, para quem não é do Manual do Cão Ideal, eu sou Roberta, sou médica veterinária aqui em Floripa, Santa Catarina. Sou professora da Faculdade de Veterinária também, já vi que tem alguns alunos meus aqui acompanhando hoje. Eu entrei no manual para tentar ajudar a minha cachorra, né? E a gente teve um sucesso incrível com a Zoe. E de lá para cá, assim, a ajuda do Rafa tem sido fantástica em vários casos de pacientes meus. Indico agora direto para os clientes que eles façam o Manual do Cão Ideal para entender os seus animais e me ajudar também no consultório, né? Então, virou muito mais do que um professor, virou um amigo que a gente pode contar em qualquer hora, assim, para tirar dúvida e trocar experiência. Então, vamos lá. Boa, show de bola. Então, gente, como a gente sempre faz aqui, o negócio é de qualidade, né? Eu não fui lá e peguei o veterinário da esquina, né? Eu fui falar com a veterinária professora da faculdade, né? O negócio é chique, tá? Então, vamos lá, Rô. Seguinte, ontem eu fiz uma live aqui e algumas perguntas surgiram. E eu anotei algumas e eu vou passar para você agora, para você resolver, ou na verdade, acho que de início começar a dar uma pequena ajuda ou passar um conhecimento aí para a galera, né? Que ainda não manja ou quer saber aí, alguma coisa do tipo. Então vamos lá. A primeira que mais rolou, na verdade, não foi uma específica, entraram várias sobre esse tema e eu anotei aqui, que é a seguinte: a melhor forma de cuidar da saúde bucal dos nossos cães, tá? Eu acho bem legal você falar, dar uma bela explanada aí, dependendo se tiver alguma coisa ligada à parte comportamental, eu vou dar um pitaco. Não, tranquilo. Então, o primeiro passo acho que tem clientes meus que não sabem, então não sei se vai ter alguém aqui que não sabe. Os cães, eles trocam... Tá dando eco ainda, gente? Só porque eu tive que trocar o áudio ali. A maioria dos clientes não sabe que os cães trocam os dentes. Então, eles têm dentição de leite igual a gente. E eles, na fase ali de 5 meses, 7 meses, eles fazem a troca dos dentes, perdem os dentes de leite e vêm os permanentes. Então, nessa fase, eles começam, às vezes, a ter bastante mau hálito. Os clientes relatam aqui para mim que começam a sentir bafinho nos cães. Então, já começa, nesse período, os primeiros cuidados. Ensinar o cão o que é escovação dentária, né? Começa com o dedo, brincando com ele, passando a mão na linha da gengiva, o dedo na linha da gengiva do cachorro.
introduzindo uma escovinha de dente sem nada, para ele ir brincando e conhecendo a ferramenta. Bem importante a gente saber que é nessa fase que ele troca os dentes, porque muitas vezes os cães não perdem os dentes de leite. Vem a dentição permanente e o dente de leite não cai. E isso pode facilitar o acúmulo de tártaro. Acumulando tártaro, vai ter mais chance de ter doença no dente, na gengiva, e muito mais fácil de ter mau hálito. Então, caso o seu animalzinho passou dos 7 meses, 1 ano de idade, e ele não perdeu os dentes de leite, a gente recomenda fazer a extração desses dentes de leite. Boa. E os campeões são os cães de pequeno porte, tá? Os Yorks, os Chihuahuas, o Banzé eu tive que tirar 4 dentes, os 4 caninos e um incisivo quando ele fez 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Porque quando ele não cai o dente de leite, o acúmulo de tártaro ele é muito grande na região entre o de leite permanente. Então isso facilita a contaminação da boca, facilita a doença na gengiva e aumenta consideravelmente o mau hálito. Muitas vezes o pessoal reclama no banho e tosa que o banho do cachorro não dura, mas é porque às vezes o cachorro se lambe e ele tem doença periodontal e daí pelo mau hálito da saliva acaba causando um cheiro ruim na pelagem. Não é que o banho não dura. A boca do cachorro não está saudável. Faz total sentido. E a partir dos 1 ano e meio, 2 anos de idade, o ideal é que faça avaliação com o médico veterinário para ver qual é o grau de doença periodontal que o animal tem, se ele tem ou não. E a partir disso, diagnosticado já um acúmulo de tártaro, alguma coisa nesse sentido, fazer a remoção de tártaro, tá? Ela é feita com anestesia, limpeza mesmo, igual a gente faz no dentista. Mas para os meus pacientes eu sou obrigada a anestesiar porque eu não consigo falar para o cachorro ficar com a boca aberta quase uns 40 minutos para eu limpar. Então envolve uma anestesia. É de extrema importância a limpeza de tártaro para animais idosos. Por quê? Quando eu tenho um animal idoso, eu tenho um animal que tende a ter muito mais tártaro do que um animal adulto. Ele acumula mais rápido e acaba dificultando a alimentação desse animal. Então, às vezes, ele come um pouquinho menos, o pessoal acha que é por causa da idade, e não, é porque dói quando ele vai mastigar. E daí, ele não se alimenta bem, e isso gera toda uma cascata de consequências na saúde desse animalzinho idoso. Então, quando a gente limpa a boca de um animalzinho idoso, faz toda a profilaxia dentária, a qualidade de vida desse paciente aumenta consideravelmente. Boa. Já vi aqui, Rafa, só para finalizar, que era uma coisa que eu ia falar, de quanto em quanto tempo se faz, isso vai depender de animal para animal. Tem raças que a gente sabe que são mais predispostas a formar o cálculo dentário. O York, o Schnauzer, por exemplo, são raças que formam muito fácil. Então, esses animais têm que ter escovação realmente diária, não adianta querer fazer 1 vez por semana na pet. O tutor tem que ter a parte dele também. Então, tem que ter a parte desde de sensibilização, daí eu não sei se pode dar alguma dica ou não, da boca, de como que eu vou mexer na boca desse meu animal, e o tutor tem que ter essa regularidade em casa. E anestesia, gente, sempre inalatória, sempre com exame de sangue pré-operatório, com acompanhamento do veterinário, para que envolva o mínimo de risco possível para a saúde do animal. Deixa eu falar, tá rolando um eco. Eu acho que é do meu áudio que tá saindo aí no seu áudio e tá dando duplo. Entendi. Deixa eu colocar. Deixa eu ver aqui. Talvez é do seu computador. Pode ser. Tá. Deixa eu ver. Não, agora você desativou o seu áudio. Na verdade, você tem que abaixar o volume do computador. Tá, só um pouquinho, senão não enxerga. Porque até para você tá me ouvindo nos dois, se bobear. Tanto no fone quanto no computador. Tá, e agora? Ficou bom? Enquanto eu falo que dá o eco. Ó, já não tem mais... Ó, galera, tiramos o eco, hein? A galera tava falando mal aqui da gente. Tiramos o eco. Beleza. Então, vamos lá. Rô, deixa eu te fazer uma pergunta agora, que é uma pergunta meio que minha. Óbvio que existem aqueles
aqueles negócios de morder, de roer, que ajudam bastante, né, nessa parte aí de limpeza de tártaro. Qual é o que você recomenda, etc, tal, aí sobre essa situação aí de... Sobre os brinquedos? Além dos brinquedos, aqueles negócios que vende no pé. Petiscos. Tem um que é um tipo dental, não sei o que lá, sabe? Sim, sei. Tá, existem várias marcas que trabalham com produtos para saúde oral, tá? Todos os que eu recomendo para os meus pacientes aqui, eles têm um componente, é um nome bem feio, depois eu até coloco aqui nos comentários. Você vai ter que procurar um petisco que tenha hexametafosfato de sódio, tá? Boa. Se eu consigo digitar isso aqui. Por que isso? Esse é o ingrediente que ele vai funcionar como quelante de cálcio. Então, o que ele vai fazer? Ele vai lá no dente, enquanto ele está sendo... enquanto o cachorro está mordendo, né? Uhum. E ele vai pegar o excesso de cálcio e vai... Deu, acho que foi. E vai ajudar a eliminar pelas fezes e pela urina do animal. Então, não vai formar a pedra, o cálculo em si. Então, todo o excesso de cálcio, de minerais que ele tiver na saliva, ele vai ser eliminado pelo trato intestinal, gastrointestinal. Isso. Boa, sucesso. Então, os ingredientes, os petiscos que têm esse ingrediente em específico, eles realmente vão ter uma função muito bacana na prevenção do tártaro, tá? Agora, sempre que eu tiver, mesmo tendo esse ingrediente, aqueles petiscos à base de couro de boi, palitinho, aqueles branquinhos, enfim, gente, infelizmente isso é meio que um inativa o outro, porque o organismo do animal ele não foi feito para digerir couro. Se você pegar um carnívoro selvagem que caça, ele vai comer toda a parte de vísceras primeiro, depois a parte de carne, daí vai para cartilagem, osso, quando ele termina de se alimentar, o que sobra? Resto de osso e o couro da presa dele. Então, eles não têm enzima para digerir aquilo ali. Então, isso facilita o acúmulo de tártaro e isso interfere muito com a digestão do animal. Então, aumento de volume, cheiro de fezes, alergias alimentares, vem muito em consequência desse tipo de oferta de petisco. Então, eu não aconselho para os meus clientes aqui o uso desses ingredientes, desses petiscos. A gente pode substituir, por exemplo, por um brinquedo de nylon. Ele vai suprir a necessidade do animal roer, vai ajudar realmente na prevenção do tártaro, porque ele vai ter ação mecânica ali do dente passando no nylon. E daí eu ofereço um biscoito ou um palitinho mais natural, feito à base de fibras vegetais, por exemplo, que vai ter esse ingrediente ali, o hexametafosfato. Boa. Casco, chifre também ajuda bastante, tá? O pessoal mandou aqui. Eu já vi ali. Daí eu gosto muito de usar, eu uso um pouco com a Zoe, que ela é maior, de fazer recheadinhos, assim. Ótimo. Põe umas frutas, água de coco no verão, coloco ali e libero para ela no pátio para ela dar uma roída. Com supervisão. Sempre. 2 em 1, gasto de energia, enriquecimento ambiental e ainda faz a limpeza dos dentes e tudo mais. Bem legal. Bom, sucesso. Vamos lá. Eu acho que a gente entrando, né, falando de uma coisa, acaba puxando a outra. Então, rolou uma pergunta ontem que foi a seguinte: quando eu identifico um problema clínico e quando eu identifico um problema comportamental? Essa brincadeira aí de identificar problemas, eu adoro isso, né? De identificar um problema clínico e de identificar um problema comportamental. Então, mais ou menos pelo que a gente liberou o áudio aí de novo, já deu ruim de novo. Pera aí, é que eu bati aqui sem querer, que tá quase acabando minha bateria. E agora? Agora já melhorou, né? Deixa eu ver. Melhorou. Agora, mais ou menos o que a Roberta tinha falado, gente, em relação ao dente, ao excesso de tártaro, não levar o cão a se alimentar direito, isso pode gerar, sim,
comportamentos ligados à agressividade. Tipo assim, o cachorro não se alimenta, ele está em extremo estresse, porque ele está com fome, ele não consegue comer porque ele está com dor, e aí ele entra num comportamento inadequado, que é um comportamento agressivo. Nesses casos, às vezes uma simples situação de, gente, é uma situação clínica, não é uma situação comportamental. O cachorro está tendo um comportamento inadequado devido a algo que é clínico. Não adianta eu chegar lá e eu ir fazer o negócio. Eu não consigo fazer, não sei fazer. Você tem que levar no veterinário. O veterinário vai dar uma anestesia, assim sucessivamente. Então, eu acho que o que eu posso falar disso, da resolução, né, de quando identificar um comportamento inadequado por ser clínico ou por ser patológico. Gente, sempre antes de qualquer tentativa de resolução comportamental, o ideal é que o cachorro tenha passado por um check-up que seja já descartado os problemas clínicos. Além disso, existe, baseado muito nos meus estudos aqui, a maioria dos problemas comportamentais, eles não são culpa dos cães, eles são culpas nossa, pela falta do nosso conhecimento, a gente acaba gerando problema comportamental. Quando é sim um real problema comportamental do cachorro, ele está muito ligado à parte clínica. Então, tipo assim, puta, meu cachorro é extremamente agressivo, tá mordendo todo mundo, não sei o que lá. Caso que aconteceu há pouco tempo aí, não sei se a galera que acompanha, do Theo. O cachorro tava pirando, mordendo todo mundo, era uma situação clínica que um dos testículos dele, acho que depois se a Rô quiser falar sobre isso, não havia descido na sua formação. E o cachorro estava tendo baita de um comportamento inadequado e agressivo. Se não tivesse resolvido o clínico, a parte comportamental não tem nem como colocar em prática. O que você pode falar sobre isso, depois que eu já falei 1 quilo disso aqui? Então, Rafa, a gente recebe bastante queixa de animais, por exemplo, que passaram a se tornar agressivos com os tutores, de animais que passaram a fazer xixi fora do lugar depois de adultos, enfim. O que eu oriento os meus clientes, assim, especialmente a parte da agressão, ela normalmente está muito relacionada com dor, tá? Se o animal sempre foi um animal tranquilo de manejo, e do nada ele está se mostrando um cão agressivo, a gente tem que investigar se ele não tem nenhum problema clínico, porque a agressão está diretamente relacionada com dor. É a resposta dele à dor. A gente fala, ai, tá doendo, e o cachorro ele vai rosnar e vai tentar morder porque tá doendo, tá incomodando ele. Vai te afastar. Então a gente sempre vai tentar fazer um exame clínico mais completo possível, palpação, ver boca, ver como é que tá o abdômen, dependendo, encaminhar aí para alguns exames complementares de ultrassom, raio-x, enfim. Descartamos 100% das causas clínicas, não digo 100 porque não sei, na veterinária não existe, mas 97, 99% das causas clínicas, daí a gente encaminha ele para um adestrador, para um comportamentalista. Olha, de repente foi alguma coisa na sua rotina, introdução de uma nova pessoa em casa, você mudou seu horário de trabalho, enfim, a gente transfere daí para alguém que trabalhe com comportamento aqui na nossa cidade. Mas primeiro passo, gente, especialmente quando o cachorro ele é um cão normal, carinhoso, que sempre você conseguiu lidar com ele e ele se torna um cão agressivo, a gente vai sempre procurar uma causa clínica. Esse caso do Theo aí, do animalzinho que não tinha um testículo que não tinha descido, muitas vezes o que acontece? O organismo passa a não reconhecer aquele testículo fora do lugar como parte do próprio organismo. Então ele começa a tentar combater como se fosse um tumor. Daí isso gera inflamação, isso gera dor. E daí toda vez que o animal se mexe, vai receber um carinho, vai receber um comando do tutor, que ele faz uma posição desconfortável, gera dor, ele começa a associar aquele comando com dor. Exatamente. Então, por isso sempre, mudança de comportamento brusca, vamos procurar uma causa clínica primeiro, e não é ligar para o veterinário e dizer, meu cachorro tá assim, assim, assim. Não, a gente precisa botar a mão no cachorro para conseguir achar, tentar localizar a causa desse desconforto do animal. A partir do momento que a gente tentou eliminar o máximo de causas, não tem nada na boca, não tem nada no abdômen, exame de sangue tá normal, ultrassom, raio-x tá tudo ok, daí a gente parte pro comportamento. E a questão do xixi, normalmente o que eu tenho visto aqui, que me perguntam muito, daí é muito do teu lado do que do meu.
mudança do padrão de xixi e cocô dentro de casa quase sempre é comportamental. E aí tem uma coisa que eu acho que é nessa parte, quando liga aí em relação a xixi, principalmente para cães, existe uma coisa que é o seguinte: o ensinamento feito errado. Quando você ensina errado, cara, em algum momento o seu cachorro, se você não fez um passo a passo correto, passo a passo adequado, passo a passo que o seu cachorro sabe que aquilo é o local, o ambiente de banheiro mesmo, porque baseado em estudos etológicos, o cachorro não tem banheiro. A gente que faz o condicionamento e que ensina o cachorro a ser recompensado por fazer aquela necessidade naquele local. Então, quando entra muito nessa parte de xixi, tá sempre ligado ao início. Qual foi o início? Não foi feito do modo correto. Se foi feito do modo correto, é muito difícil do cachorro mudar o hábito, mudar o local, por mais que aconteça zilhões de coisas. A não ser que você mudou, etc. Tal, o cachorro já tem uma certa idade, ficou, ou então, aí ó como entra o clínico, ou então já tem uma dificuldade de chegar talvez, sei lá, tem que descer uma escada, tem que passar por um local onde ele sente alguma dor, um degrau, qualquer coisa do tipo, aí ele evita de fazer xixi naquele local onde é o local que ele gera recompensa, porque ele associa aquilo a uma dor, tipo, puta, tem que descer um degrau e esse degrau me dá dor, ai caramba. Não sou só eu atrapalhada. Aqui roda tudo, não tem jeito. Você falou agora, Rafa, que você falou agora, me lembrou de um outro caso, do cálculos urinários. Sim, também. Então, assim, começa o animal a perder pinguinhos de xixi pela casa, por exemplo. A pessoa, quando relata isso, ou para mim, veterinária, ou para você, comportamentalista, ela não fala que são pinguinhos, ela fala que o cachorro tá fazendo xixi fora do lugar. Exato. Se ela chegar para mim e falar que o cachorro tá perdendo urina em pinguinhos pela casa, eu sempre vou associar a primeira coisa com cálculo urinário e a gente já vai direcionar toda a consulta para isso. Agora, se ela me diz que o cachorro tá fazendo xixi fora do lugar, eu sempre vou pensar primeiro em comportamento. Sim, sem dúvida. Né? Então, também prestar atenção em como são esses detalhes do dia a dia do seu animal, né? O xixi dele é uma pocinha desse tamanho assim, mais ou menos? Ou ele é uma poça assim? Ele tá fazendo várias pocinhas pequenininhas e antes ele fazia uma grandona. Isso é uma informação, para mim, extremamente valiosa. Porque daí eu primeiro vou sempre investigar uma causa clínica. Não, ele tá fazendo o xixi normal dele, daquela poçona, fora do lugar. Não. Aí o caso é do comportamentalista. Boa. Beleza. Aí, Rô, vamos seguindo aqui o baile. O que aconteceu... Aí uma terceira pergunta que eu achei bem interessante, que eu marquei aqui e anotei, que é a seguinte. A limpeza de ouvido e remoção dos pelos. Né? Vamos lá. Eu acho que é legal... polêmico. Eu acho que é legal a gente falar, uma coisa que você provavelmente vai falar, que é a diferença entre os tipos de orelha. Né? A gente eu tenho 3 tipos de orelha, na verdade eu não, né? Os meus cães têm 3 tipos de orelha. A Scully, que seria uma orelha que eu falo que é entre meio, né? Nem caída e nem levantada, que é também a orelha do Amu, tá? Então ela tem uma ventilação maior. Eu tenho a Cristal, que é total caída, que é o orelhão de cães de caça, né? O orelha de cães de caça, de sabujo, né? De cães hound, né? Geralmente o cão hound tem a dica que legal. O cão hound tem a orelha grande para ele jogar o odor que ele vem farejando para frente, sempre para o nariz, tá? Então, se vocês não sabiam disso, fica aí a informação. E a outra orelha que eu tenho, né? Que é a orelha do Mars, que é sempre de pé. Então, dá uma... que é essa orelha aí também, que é sempre de pezona aí. Então fala aí pra gente o que é o melhor a ser feito, como fazer e se em relação ao clínico. Vamos lá. Isso vai ter uma diferença de veterinário para veterinário, tá, Rafa? O que eu gosto, qual é a conduta que eu adoto aqui com os meus clientes? A gente não faz depilação de ouvido. Até eu vi a Karine ainda há pouco aí, ela também, de repente, se ela quiser dar uma ajuda aí pra gente.
eu não aconselho a fazer a depilação da orelha do cachorro. O pelo tá ali por um motivo, ele serve para ajudar a proteger também. Então, eu não aconselho, a não ser que esse animal ele tenha uma otite crônica já, um problema de ouvido muito severo, e que daí eu realmente vou precisar fazer a depilação do seu ouvido para auxiliar no tratamento. Senão, o pelo tá ali para proteção, tá? A manutenção para um cão saudável, eu aconselho os meus clientes aqui a gente fazer de 1 a 2 vezes por semana, no mínimo, a higiene do ouvido, tá? Isso com produtos próprios para a higiene de ouvido, sem ser pré-tratamento. Porque tem diferença desses 2 tipos de produto para limpeza de ouvido. Quando eu tenho um animal que está com um problema de ouvido realmente, então a solução de limpeza ela vai ter que ser muito mais adstringente, digamos assim, para remover toda aquela secreção que está ali por causa da inflamação, da infecção. E eu tenho um produto de limpeza para um ouvido saudável, que a ideia dele é só realmente tirar o excessozinho de cera, alguma coisinha, alguma sujidade que tiver ali, tá? Para um ouvido saudável, eu posso só umedecer um algodãozinho galera, e limpar por fora, tá? Boa. Agora, se esse algodão saiu sujo, aí sim, eu vou jogar umas gotinhas lá dentro do ouvido, fazer uma massagem aqui atrás e vir com algodão no dedo e tirar o excesso. Quando eu tenho um animal que está sendo tratado para um problema de ouvido, a higiene já é feita de uma forma diferente. Eu sempre vou jogar o produto de limpeza lá dentro, fazer a massagem. Dependendo de como for essa otite, eu vou vir ou com algodão ou com cotonete mesmo lá dentro do ouvido, para depois aplicar o produto de tratamento. E daí também, cada produto vai ter um protocolo diferente. Tem produtos que são 2 vezes ao dia, tem produtos que é 1 vez por dia só. Hoje a gente tem um produto fantástico, que você faz aplicação 1 vez por semana no consultório do veterinário, é ele que vai lá e aplica para aqueles cães que são muito intratáveis, pessoas que não conseguiram desensibilizar bem seus animais, não vão conseguir fazer manutenção em casa. A gente já tem produto que faz 1 vez por semana no consultório do veterinário. Então, para a gente ter certeza que aquele animal está sendo tratado de forma correta. E a diferença ali da orelha que você falou, Rafa, faz todo sentido se a gente pensar em como é o cachorro na vida selvagem. Boa. Todos os carnívoros selvagens, eles vão ter as orelhinhas em pé. Então, isso vai ajudar ventilação, controle de umidade, controle de pH, de microbiota do ouvido. E a gente acabou gerando esses outros tipos de orelha nos animais. Justamente porque eu precisava de um cão que tivesse o foco no faro. Então, vem os orelhões caídos. É tão charmoso o cocker com aquela orelhona dele, mas uma vez que eu tapo o conduto auditivo, ele acaba abafando. Aí vai depender do tipo de pele desse animal, se ele é um animal que tem uma pele oleosa ou não, se ele é um animal que tem uma pele seca ou não. Então, isso tudo vai influenciar na facilidade de ter ou não problema de ouvido. Mas a gente vê isso na clínica, e acho que tu também deve ver nos teus cães, que os animais que têm orelha caída, normalmente eles tendem a produzir um pouquinho mais de secreção. Isso não quer dizer que tá com um problema ali. É um pouco mais comum de ter mais sujidades ali. Geralmente, a Cristal dá um pouquinho mais de trabalho mesmo, é o que a gente tem que ficar mais atento. E aí, eu não sei, que nem rolou uma pergunta aqui que eu consegui ver, eu não sei, e às vezes faz sentido, eu não sei se é essa a resposta, tá? Mas faz sentido. Geralmente, quando a Cristal começa meio que... ela começa a coçar muito a orelha, é uma indicação que, precisa dar uma olhadinha. Faz sentido isso? Faz todo sentido. O cachorro começa a balançar muito a cabeça, fazer aquele movimento meio de helicóptero, que alguns clientes meus falam, assim, chacoalhar bem a cabeça, ou coçar. Tem cães que ficam incomodados com o excesso de sujidade dentro do ouvido. Não quer dizer que ele está coçando, que ele realmente tenha um problema, uma infecção ou uma inflamação. Tá. Mas esse sempre vai ser um indicativo de que precisa alguém avaliar esse ouvido. Começou a coçar, começou a balançar a cabeça, começou a esfregar muito a orelha no chão, ou a ter muito cheiro na região da cabeça, eu sempre aconselho passar por uma consulta, por uma avaliação. Por quê? Pode ser só um excesso de sujidade, a gente vai ter que aumentar, de repente, a frequência da higiene desse ouvido, ou já pode ser um indicativo de um problema de ouvido. E lembrando, Rafa, que o pessoal tem muito a questão de
ai, cuidado no banho, porque vai entrar água no ouvido do meu cachorro. Gente, se fosse assim, toda vez que vou pra praia, vou pra piscina, eu teria infecção de ouvido também. Sim. Então, a água em si não é o vilão. O vilão é a falta de manutenção de higiene desse ouvido, né? É o que eu falo. Falta de prevenção. Então, assim, infelizmente a gente tem esse hábito, a gente sempre associa com a última situação que o meu animal passou. Ah, se ele teve diarreia hoje, foi por causa do petisco que eu dei ontem. Isso normalmente é verdade, mas nem sempre. Isso pode ter sido algo que ele entrou em contato há 2, 3 dias atrás. Se ele tá coçando o ouvido hoje, é porque ele tomou banho ontem. Não, isso demora um tempinho para se manifestar. Então, é só a gente pensar no ser humano. Toda vez que você vai pra praia, você tem dor de ouvido? Não tem. Então, toda vez que o animal vai para banho, é claro que a gente tem que cuidar, a gente tem que limpar. Então, eu sempre faço a indicação: limpa antes do banho, vê como é que tá, terminou o banho, faz a higiene de novo para ver se tá tudo ok. Mas é manutenção. Não é o banho de mar, o banho de piscina ou o banho no pet shop que é o vilão da história. E aí, ó que louco, né? Uma coisa puxa a outra. Você falou aí sobre o negócio do petisco da dor de barriga. Eu dei o petisco X e deu dor de barriga. Ontem rolaram várias perguntas sobre alimentação, e aí eu acho que a alimentação é um negócio, ou a gente pegar um dia e lidar sobre a parte de nutróloga, né? Tipo, X, Y, Z. Aí a gente vai falar sobre a ração, sobre o alimento natural, ou X, tá? Mas aí eu acho que o legal de falar, que você pode dar uma ajuda aí pra gente, né? Pra todo mundo, o que não pode dar de jeito nenhum pro cachorro. Tá? E lembrando, né, que eu gosto sempre de falar isso quando a gente fala em alimentação, que o baseado em comportamento natural, o cachorro é um animal carnívoro. Era, né? Ele vem... A gente vem tentando mudar um pouquinho isso aí. Ele ainda é um carnívoro, ele ainda é considerado um carnívoro, tá? E a gente fala que ele é um onívoro optativo. Ele pode comer outros nutrientes que não sejam de origem animal, mas ele ainda precisa de nutrientes de origem animal, sim. Então, isso é uma coisa que precisa ficar bem claro. Isso é muito legal, cara. Isso é respeito pelo seu animal. Exatamente. Tá? Independente da sua filosofia de vida, eu acho assim, pessoas que são veganas, eu acho essas pessoas de uma iluminação muito grande, tá? Que elas conseguem ficar sem. Só que, uma vez que você consegue viver sem problema nenhum, o seu cão e especialmente o seu gato, gente, eu preciso respeitar a natureza do meu animal. Se eu tô me tornando responsável por esse animal, eu tenho que respeitá-lo da forma como ele é. Independente de ser ração ou ser alimentação natural, eu tenho que respeitar as particularidades de cada espécie. Eu não vou sair dando um pedaço de carne para uma calopsita, por exemplo. Então, eu também não vou abolir totalmente a proteína animal de um cão e de um gato. Ótimo. Primeiro ponto. Segundo ponto, como a gente já falou, nutrição vai dar pano para manga aqui. Então, extremamente proibido, gente, pelo amor de Deus. Chocolate para cachorro não pode. Alho não é legal. Cebola. Não, mas chocolate só um pedacinho, aquele que cair, não sei o quê. Claro, daí você já liga para emergência, vem dar dinheiro pra gente para consulta, para plantão. Eu brinco com os meus clientes que só um pedacinho, 2 pregos no caixão do cachorro. Gente, chocolate mata, velho. Pra gente é delícia, gostoso, mas pro cachorro não rola, não dá. Intoxica rápido e essa intoxicação, ela começa com vômito e diarreia, mas ela pode chegar ao ponto de o animal ter convulsões, problemas e sequelas neurológicas muito sérias e vir a óbito de verdade. E dependendo do animal, a gente não sabe qual é o nível de tolerância, não tá ligado ao tamanho do cachorro, e tá ligado sim ao nível de tolerância. Então, às vezes, um Rottweiler pode comer um quadradinho só de chocolate e já ter um quadro neurológico, e um Chihuahua, tipo o Banzé, comer quase um ovo de chocolate e não ter nada. A gente não sabe qual é o nível de tolerância do animal, mas a gente sabe que tem um componente no chocolate chamado teobromina, que intoxica. É fato,
E começa normalmente com vômito e diarreia, mas ele pode levar a quadros neurológicos muito sérios e o óbito do animal de verdade, tá? Então, assim, chocolate nem pensar. Nem pensar. Existem biscoitos próprios para cão, feitos com aroma de chocolate e feitos com alfarroba. Então, se você tem realmente essa necessidade, e que fique claro, isso é uma necessidade do ser humano, se a gente tiver essa necessidade de realmente oferecer algo nesse sentido, procure algo feito, pensado, calculado para o seu animal. Então, você vai lá, você vai pegar uma bolachinha que vai ter o cheiro de chocolate, por exemplo, que é feito com alfarroba, você pode oferecer para ele que não vai ter risco nenhum, desde que isso seja fabricado para o seu animal. Tá? Que mais? Outra coisa, frutas. Carambola não pode, nem pensar. Não pode. Cebola e alho também não pode, tá? Uva, nem pensar. Nem uva passa, uva seca, não pode. Uva é igual, uva é tipo chocolate, né? Também dá ruim. Isso. A carambola também, e o alho e a cebola, eles intoxicam muito rápido, tá? Todos esses que a gente tá falando aqui realmente são proibidaços, não pode de jeito nenhum. Evitem ao máximo. Gente, via de regra que eu falo com meus clientes assim, ó. O que é liberado você dar um petisquinho? Banana, maçã, chuchu, abobrinha. Melancia, mais ou menos. Melão, mais ou menos. Diga só. Quer dar a escolha não rola, melão. A escolha Nossa, não. Pois é. Mas e ela adora. Tem essas sensibilidades individuais ainda, assim, ó. Então, via de regra, liberado. Maçã, banana, chuchu, abobrinha. Cenoura com um pouquinho mais de moderação. Tá. E é isso. De fruta e verdura. Rolou uma aqui. Feijão, mano. Não, pelo amor de Deus. Não, vamos lá. Não tem muito problema. Porém, a gente tem que lembrar que eles moram dentro da nossa casa, né? Então, eles têm uma digestão que não foi preparada para isso. Ela não vai intoxicar, mas a chance de ter distúrbios gastrointestinais aí, diarreia, amolecimento de fezes, diarreia, gases, gente, não vale a pena. Não. Não aconselho. Bom, eu falei que esse assunto é pano pra manga. A galera aqui, ó, já tá mamão, e não sei o que lá, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Outro dia eu tenho tem algumas nutrólogas aí, acho que o Rafa também conhece uma pessoa muito bem bacana em São Paulo, né, Rafa? Conheço ela bem. Pra fazer, porque assim, a gente vai gastar o resto do tempo aqui. Pelo amor de Deus, buchada de bode, nem pensar. Pô, gente, para de zoar, né, cara? Porra, vai dar buchada pro cachorro. Pelo amor de Deus, né? Bom, vamos lá. Vamos tocar o baile aí. Eu tenho uma coisa lá, principalmente no sítio, que é o seguinte, lá cai abacate. E não são todos os cães, mas eu tenho uma lá, cara, ela é viciada. Tipo, caiu, tem que ficar correndo atrás dela pra tomar o abacate dela. Porque ela gosta, e não é que ela não, ela morreu. Putz, ela morreu. Ela morreu esse ano. Mas ela era viciada, ela pegava, meu, cadê a Daphne? Tá com o abacate comendo e aí tinha que sair correndo atrás dela. Abacate também não rola, né, Rô? Até onde eu lembro agora, não faz muito bem, não. Eu vou até tentar chamar a Carla aqui, que é a nutróloga que trabalha com a gente, para ver o que ela fala, mas eu não aconselho. E osso natural, eu não gosto que os meus clientes deem para os animais. Por quê? A chance independente de galinha nem se fala, né? Mas de porco, de bovino, as chances de fazer uma lasca, de ele engolir um pedaço e ficar preso, se virar um corpo estranho, são muito grandes. Então, gente, graças a Deus, hoje tem os chifrinhos e os cascos que dá pra gente suprir essa necessidade. E os brinquedos de nylon é o que eu mais recomendo, tá? Ele vai suprir toda a necessidade do cachorro usar a boca, vai dar o gasto de energia que precisa, e eles são pensados para que saiam pedaços muito pequenos que não vão virar nenhum corpo estranho, não vai parar em nenhuma parte do trato gastrointestinal e ter que fazer uma cirurgia de emergência. Igual eu fiz semana passada que a gente tirou 2 meias de uma chip. Bom, vamos lá. Assunto alimentação, a gente vai marcar uma outra live para falar só de alimentação para cães. Vamos fazer essa daí, tá? Bom, beleza. Eu acho que seguindo aí na linha da alimentação, Rafa, a gente já pode emendar com um assunto que eu acho que deve ser bem solicitado, que é a coprofagia, né? Boa.
que a gente sabe que tem causas tanto comportamentais, do animal ver a mãe limpando os filhotes, da curiosidade de ir lá cheirar as fezes do irmão, de um outro animal em específico, mas existem causas médicas que geram coprofagia no animal. Alguns anos atrás, a gente classificava que era meio um 60-40%, 70-30% mais ou menos de causas nutricionais em primeiro lugar e em segundo, comportamentais. Hoje, a minha rotina aqui na clínica, eu tenho visto que é muito mais comportamental do que clínico, mas ainda existem as causas clínicas, sim. E quando é clínico, qual que é a parada? Vamos lá. As primeiras causas da coprofagia é excesso de alimentação. Primeiro ponto. A pessoa dá comida demais, à vontade, todo dia, o dia inteiro. Esse animal não tem rotina de alimentação, então ele acaba ele acaba comendo muito e o intestino dele não dá conta de digerir esses nutrientes e por conta disso as fezes ficam com cheiro e com uma característica muito parecida com a do alimento. E daí ele tá lá de bobeira, deu fome porque ele não tem rotina, o cocô tá ali do lado, ele vai lá e começa a experimentar e vê que é praticamente a mesma coisa que a comida e não faz mais distinção de um e de outro. Então, nesses pontos, a gente sempre vai tentar respirar fundo, pedir pro tutor, por favor, a gente vai botar aqui a quantidade que você tem que dar, você vai dividir isso em 2, 3 refeições no máximo, 10, 15 minutos, comeu, não comeu, tchau e bênção, espera a próxima refeição. Você não fazia assim com seu filho? Ele não comeu o prato, não ia para a geladeira para depois comer de novo? Tem que ser assim com o cachorro também. Então, esse é o primeiro ponto, excesso de alimentação. Uma vez que a gente corrige a quantidade e a frequência, a gente já consegue resolver. E esse é o mais tranquilo. A regularização alimentar, eu acho que a gente pode falar que não é só na questão da coprofagia. Regularização alimentar em todas as questões para o animal, até ligados na parte educacional. Se o seu cachorro não tem educação na hora de se alimentar, ele não vai ter educação para fazer mais nada. Então, se ele não tem horário para comer, se ele não sabe respeitar os limites dos alimentos os quais ele pode comer, ele não vai ter educação para fazer mais nada. Você não consegue fazer mais nada com o seu cachorro. Então, sem dúvidas, um dos pilares que aí eu posso falar, né, a grosso modo aqui, você foi participa ainda do Manual do Cão Ideal. Um dos pilares do Manual do Cão Ideal é o ensinamento de regularização alimentar. É uma coisa que eu falo muito, que é o sistema de hotel, né? Que a gente tem que botar em prática aí para conseguir todas as outras coisas, mas um dos pilares, sem dúvidas, é isso. E ligado aí à parte comportamental da coprofagia, faz total sentido. Até aí, quando a gente entra com um excesso, vamos lá, o cachorro já tem um excesso de alimentação, já está comendo mais do que deveria. Tá? Além desse excesso de alimentação, da alimentação destinada para ele, que seria, sei lá, ou a ração, ou o que for, né? Ele ainda tem um excesso de alimentação extra, excesso do extra, de vez em quando, petisco, não sei o que, a fruta, não sei o que, o cachorro não consegue fazer a digestão daquele monte de nutriente que entra, e aí sai tudo no cocô. Gente, exatamente. Eu acho que eu posso falar na parte comportamental e na parte da minha especialidade em cães de faro. A vida do cachorro é olfato. Quem tem paladar somos nós. O paladar até nessa questão aí é o que a gente sempre fala aqui com os nossos clientes. Ele não tem a sensação de sabor, ele não tem papilas gustativas como a gente. Ele não vai fazer diferença se é carne de bovina, frango ou porco. Para o cachorro, é o cheiro. Então, perdeu a textura, né? Perdeu a crocância da bolacha creme crack, que é uma coisa que eu falo, né? Ficou lá aberto, jogado, não tem mais, o cachorro não tem mais a vontade de se alimentar daquele negócio que tá, aquela borracha, né? Que eu acho que a gente está com pouco tempo. Eu não sei, eu me perdi. Eu tenho 10 minutos.
Só para finalizar, a gente tem causas sérias de coprofagia, que são animais que têm deficiência de absorção de nutrientes, o intestino não é saudável o suficiente, tá? Tem enzimas de forma adequada, geram quadros aí, por exemplo, de pancreatite, coisas nesse sentido, que são causas muito sérias que levam à coprofagia. Então, eu sempre oriento, tem animalzinho com coprofagia, vamos primeiro descartar todas as causas clínicas, depois a gente vai para o comportamento. Por quê? As causas clínicas a gente tem desde a mais leve, que é o excesso de alimentação, só que é resolvido muito mas a gente tem outras causas que eu preciso, de repente, suplementar com enzimas pancreáticas, são animais que requerem uma atenção clínica um pouquinho. Se esse animal tem algum problema de saúde ou não tendo, perfeito. Então, a gente vai encaminhar para o comportamentalista e resolver o problema dele. Mas existem causas, sim, muito sérias que geram coprofagia, tá? E daí tem que levar, tem que fazer exame de fezes, fazer exame de ultrassom. Boa, sucesso. Respondemos muitas perguntas nessa parte aí desse problema. Agora vamos fechar o barco aqui, encerrar. A gente tem os últimos minutos, provavelmente vai cair, mas não tem problema. Eu faço stories na sequência para bater um papo com a galera, para a gente finalizar. Mas é o seguinte, Rô, o pessoal perguntou, provavelmente quem fez essa pergunta é o pessoal que trabalha no meio, que é adestrador ou coisa do tipo, ou que está a fim de entrar para o ramo, talvez ou para se tornar veterinário ou para saber mais sobre saúde, sobre a parte clínica. Auxiliar veterinário, o que você acha sobre, né, quem quer se tornar, e se você acha que é importante ter um auxiliar veterinário em todas as clínicas e tudo mais. Vamos lá. Existem diversos cursos hoje no país. A importância é ter o auxiliar clínica, internação, plantão 24 horas, porque vai ser uma pessoa que vai ser treinada para ajudar o veterinário realmente na hora do aperto, porque quando chega um tutor com um animal numa emergência, dificilmente ele vai ter estrutura emocional para fazer o que é necessário, de segurar o animal, de colocar no soro, de ajudar numa coleta. Então, a única coisa que eu digo assim, quem tem interesse em se tornar auxiliar veterinário, investigue bem o curso que você vai fazer, investiga bem a grade curricular, quem são os profissionais que vão te dar aula, porque cada vez mais a gente está tendo a necessidade desse profissional no mercado de trabalho. Fora do Brasil, isso é uma realidade absurda. Os technicians e os assistentes veterinários fora do Brasil, eles têm realmente, é uma carreira, é uma profissão. Então, eu acho fantástico, porém, infelizmente no Brasil a gente não tem ainda uma regulamentação desses cursos. Então, procura, por exemplo, no Conselho de Medicina Veterinária do seu estado, se tem algum curso que o conselho indique, ou o profissional, o seu veterinário, que conheça algum curso que ele indique também, para você, e investiga mesmo. Quem são os seus professores, o que você vai aprender, qual é a grade curricular desse curso aí que eles estão oferecendo. Tem curso desses que eles fazem de 2, 3 finais de semana. Daí mais vale você pedir um estágio numa clínica e de repente virar auxiliar dessa clínica. Eu acho que falta regulamentação. Eu acho que tem campo. A gente necessita de bons profissionais, né, nesse sentido. Porém, tem que só tomar o cuidado de onde e com quem você vai fazer. Boa. Sucesso. Gente, eu acho que, foi super válido, né? Queria, antes de acabar, de encerrar, agradecer, Rô, muito obrigado. Já temos aqui um novo pedido, né? Que é uma live que vai rolar. Eu vou marcar aqui com a Roberta agora, aqui em off. A gente vai logo já passar para vocês o dia e a hora que vai acontecer essa live sobre alimentação. Vamos falar sobre isso, Rô. E eu estou à disposição aí, sempre que você quiser ajudar os seus seguidores do seu lado aí, com a parte comportamental, pode contar comigo quando você quiser, a hora que você quiser, é só a gente combinar direitinho.
Beleza? A gente só precisa combinar a sua aula na minha faculdade, hein? Boa, vamos fazer sim. Vou deixar registrado aqui com os meus alunos. Tô esperando e já de antemão já falo que eu tô dentro. Já falei isso para você, mas eu vou falar aqui publicamente, estou dentro. Me aguardem aí, alunos da Roberta, tô chegando, fazer essa aula aí diretamente na facul. Alunos do Manual do Cão Ideal, vocês têm uma aula diferenciada também com a Rô lá dentro da nossa plataforma. E sempre que a gente rolar uma live aqui, hashtag ImpactoMCI, tá? E assim que eu ver aqui com a Rô o dia e a hora da próxima live falando sobre alimentação, eu aviso todos vocês. Alguma coisa a mais aí a acrescentar, Rô? Manda ver. Deixa acho que era isso. O pessoal que quiser aí de Florianópolis, precisar de uma consulta veterinária, vai aonde? O meu pet fica aqui em Campinas, São José. Tem todas as informações no meu Instagram e no Instagram da Pet, que é o @petmonpetit. Eu só queria te agradecer, Rafa, na verdade, essa oportunidade aí da gente trocar essa experiência. Eu acho que é super válido. A informação sempre uma complementa a outra. A clínica sempre vai precisar de profissionais como você, assim, que entendem o comportamento dos animais. Isso torna a nossa vida muito mais fácil quando a gente começa a entender o porquê que o animal chega naquele estado no consultório, por exemplo, e como que a gente vai lidar com ele, lidar com o tutor dele quando não está muito preparado. Estamos aí junto. Eu comprei algumas brigas aí contigo agora, né? E vamos fazer live até o pessoal enjoar da gente aí. Beleza. Bom, gente, queria agradecer a todos aí pela participação e a gente se vê numa próxima live, num próximo vídeo. Para quem ainda não está participando, Semana do Comportamento Canino ainda está rolando. Amanhã eu libero a segunda aula. Hoje teve o podcast Passeio Guiado. Ensinei a galera a começar a correr com um cachorro, tá? E para quem aí vira e mexe pergunta, manda mensagem no direct, às vezes eu não consigo responder, gente, bem provável que eu tenha que entrar na faca novamente, mas eu posso caminhar, posso voltar a fazer exercícios não laterais. Então, para frente, segue o baile. Beleza? Eu fico por aqui e até a próxima live, até mais, a gente se vê. Rô, obrigado, hein? Tamo junto. Até a próxima. Até, Rafa. Tchau, tchau.